Todo mito guarda uma verdade, e toda verdade pode nos transformar. Bem-vindo ao Mitologia Estoica. Existe uma pergunta que assombra todo ser humano em algum momento da vida. Por que estou sofrendo? E mais importante ainda, esse sofrimento tem algum sentido? Porque sofrer sem razão é apenas dor. Mas sofrer por algo se transforma em propósito. E propósito é o que diferencia a vítima do herói, o derrotado do imortal, o que desiste do que resiste. Os antigos gregos conheciam essa verdade profundamente e criaram um dos mitos mais poderosos da história para representá-la: Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses, o rebelde que desafiou Zeus, o mártir que sofreu tortura eterna e nunca se arrependeu. Mas Prometeu não é apenas um ladrão de fogo. Ele é o símbolo de quem escolhe sofrer conscientemente por algo maior que si mesmo. Ele representa aqueles que desafiam a injustiça mesmo sabendo o preço, sofrem por uma causa que consideram sagrada, aceitam a dor porque acreditam no propósito, sacrificam o próprio conforto pelo bem de outros e nunca se dobram diante da punição. Prometeu é o arquétipo do sofrimento com dignidade, da resistência heróica, do propósito inabalável. Hoje, nós não somos acorrentados em montanhas, não temos águias devorando nossos órgãos, mas sofremos de formas igualmente reais. Trabalhos que destroem nossa alma, mas pagam as contas. Relacionamentos que nos consomem, mas não conseguimos deixar. Doenças que carregamos em silêncio, injustiças que presenciamos, mas não podemos mudar, sacrifícios que fazemos por aqueles que amamos e dores que ninguém vê, ninguém entende, ninguém reconhece. E a pergunta permanece: esse sofrimento tem sentido? Ou estou apenas sendo destruído? Prometeu nos ensina que existe uma diferença fundamental. Sofrimento passivo te quebra. Sofrimento consciente te forja. Os filósofos estoicos compreendiam isso perfeitamente. Epiteto, que foi escravo e torturado, dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas o significado que damos a eles. Marco Aurélio, imperador, mas constantemente desafiado, escreveu: aquilo que não me destrói pode me tornar mais forte se eu escolher isso. Sêneca, que enfrentou exílio e morte forçada, afirmou: a vida não é sobre evitar o sofrimento, é sobre sofrer bem. E Prometeu viveu isso. Prometeu não é o Deus da dor, ele é o Deus do propósito que transcende a dor. Sua história não é sobre evitar sofrimento, é sobre transformar sofrimento em significado. É sobre descobrir que, quando você sofre por algo, o sofrimento deixa de te dominar. Você passa a dominá-lo. Ao longo deste vídeo, vamos escalar a montanha do Cáucaso, não para testemunhar tortura, mas para compreender resistência, porque cada mito contém uma chave, e esta chave abre a porta para algo que todos buscamos: a capacidade de suportar o insuportável e emergir inteiro. Inspire fundo, fortaleça o coração e prepare-se, porque estamos prestes a subir para o lugar onde o sofrimento se encontra com o propósito e onde a resistência se transforma em imortalidade. Antes de ser o acorrentado, antes de roubar o fogo, antes de desafiar Zeus, antes de sofrer tortura eterna, Prometeu foi apenas um titã que enxergava mais longe. E como toda grande história de sacrifício, a dele começa com uma escolha. A titanomaquia, o titã que escolheu o lado errado. Quando a guerra entre titãs e deuses começou, Prometeu estava diante de uma decisão impossível: lutar ao lado de sua própria raça, os titãs, sua família, ou lutar ao lado daquilo que ele acreditava ser justo, os deuses olímpicos. Seu irmão Atlas escolheu os titãs por lealdade ao sangue, mas Prometeu escolheu diferente. Ele olhou para Cronos, um tirano que governava pelo medo, e olhou para Zeus, ainda jovem,
mas prometendo uma nova ordem. E fez algo que poucos conseguem: escolheu a justiça acima da lealdade cega. Prometeu lutou ao lado de Zeus, ajudou a derrotar os titãs e foi fundamental para a vitória olímpica. E aqui está a primeira reflexão estoica: a lealdade à verdade é maior que a lealdade ao sangue. Prometeu não traiu sua família por capricho. Traiu porque sua consciência exigia isso. E essa escolha já anunciava quem ele era. A criação da humanidade. O amor que muda tudo após a guerra. Os deuses começaram a criar o mundo. Zeus designou Prometeu e seu irmão Epimeteu para criar as criaturas mortais. Epimeteu, cujo nome significa aquele que pensa depois, distribuiu todos os dons: garras para uns, velocidade para outros, asas, presas, pelos, proteção. Mas quando chegou a vez dos humanos, não sobrou nada. Os humanos nasceram fracos, lentos, sem defesas naturais, completamente vulneráveis. Epimeteu havia falhado. Mas Prometeu não desistiria deles. Ele olhou para aquelas criaturas frágeis, nuas, tremendo de frio, e sentiu algo que mudaria tudo. Compaixão. Não pena, não piti, mas compaixão ativa. O tipo de amor que te move a agir. E Prometeu decidiu: se os deuses não vão protegê-los, eu vou. A reflexão estoica surge aqui. O amor verdadeiro não observa sofrimento, ele intervém. O roubo do fogo. O momento que mudou tudo, Prometeu observava os humanos morrendo de frio, morrendo de fome porque não podiam cozinhar, morrendo de predadores porque não podiam se defender, vivendo em cavernas escuras, sem arte, sem conhecimento, sem esperança. E enquanto isso, os deuses viviam em luz, calor, abundância. Prometeu foi até Zeus e pediu: dê o fogo aos humanos. Zeus recusou. O fogo é divino, é poder, não pertence aos mortais. Prometeu insistiu. Zeus negou novamente, com mais dureza. E foi então que Prometeu enfrentou a escolha que definiria sua eternidade: obedecer ou agir, aceitar a injustiça ou desafiá-la, proteger a si mesmo ou proteger aqueles que não tinham voz. E Prometeu escolheu. Ele subiu ao Olimpo, roubou uma brasa da forja de Hefesto, escondeu-a dentro de um talo de funcho e desceu à terra. Entregou o fogo aos humanos. E com ele entregou luz nas trevas, calor no frio, cozimento da comida, forja de ferramentas, proteção contra predadores. E, acima de tudo, esperança. O fogo não era apenas elemento. O fogo era civilização. E Prometeu sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que Zeus descobriria, sabia que seria punido, sabia que o preço seria altíssimo, mas fez mesmo assim. Porque compreendeu algo que os estoicos ensinariam milênios depois. Existe algo mais importante que sua própria segurança: viver de acordo com seus valores. Prometeu não roubou o fogo por rebeldia. Roubou porque sua consciência exigia. A ira de Zeus, quando a justiça se torna vingança, quando Zeus descobriu o que Prometeu havia feito, sua fúria foi absoluta, não apenas porque foi desobedecido, mas porque seu poder foi desafiado, seu ego foi ferido, sua autoridade foi questionada. E Zeus não era Hades, que aceitava limites, nem mesmo Poseidon, que aprendeu a se controlar. Zeus, quando ferido em seu orgulho, era implacável. Ele convocou Prometeu ao Olimpo e disse: você roubou o que era meu, agora pagará por toda a eternidade. Prometeu não negou, não implorou, não se arrependeu. Ele simplesmente disse: eu faria de novo. E essas 4 palavras selaram seu destino. A lição estoica é poderosa. Há momentos em que o custo da integridade é altíssimo, mas o custo de perdê-la é ainda maior. O acorrentamento, a punição eterna. Zeus ordenou que Hefesto,
Ironicamente, o deus cuja forja foi roubada acorrentasse Prometeu. O local escolhido, o Monte Cáucaso, um pico rochoso isolado, congelante, no fim do mundo. Prometeu foi pregado na rocha, correntes de adamante, o metal indestrutível, atravessaram seus pulsos, seus pés foram presos, seu peito foi exposto, e então a verdadeira tortura começou. A cada dia, ao amanhecer, uma águia gigante descia. Ela cravava suas garras no peito de Prometeu e arrancava seu fígado. Prometeu gritava, sangrava, agonizava, e quando a noite chegava, seu fígado se regenerava, para que no dia seguinte a águia voltasse. Dia após dia, semana após semana, século após século, por 30.000 anos. Imagine isso, não um dia de dor, não um ano, 30.000 anos de tortura diária, sem pausa, sem alívio, sem esperança de fim. E durante todo esse tempo, Prometeu nunca se arrependeu. A solidão do acorrentado. Mas a dor física não era tudo. Havia algo pior. A solidão. Prometeu estava preso no topo de uma montanha, sem companhia, sem voz humana, sem calor de outro ser. Apenas ele, a rocha e a águia. Os deuses o abandonaram. Os humanos que ele salvou não podiam alcançá-lo. Ele sofria sozinho. E aqui está uma verdade que poucos falam sobre sofrimento heróico. Muitas vezes, ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém reconhece, ninguém agradece. Você sofre no silêncio. E ainda assim, precisa encontrar razão para continuar. A lição estoica é brutal, mas necessária. A virtude não precisa de testemunhas, ela é seu próprio significado. Prometeu não sofria para ser admirado. Sofria porque sabia que tinha feito a coisa certa, e isso era suficiente. As visitas, ecos de humanidade. Mas, em raras ocasiões, Prometeu recebia visitas. Io, uma mortal transformada em vaca por ciúme de Hera, passou por lá. Ela também estava sofrendo injustamente, e Prometeu, mesmo acorrentado, mesmo em dor, a consolou. Ele não podia salvá-la, não podia libertá-la, mas podia oferecer algo precioso: esperança. Seu sofrimento terá fim, você será livre, seus descendentes farão grandes coisas. E Io seguiu em frente, fortalecida. Hermes, mensageiro de Zeus, também veio, com uma proposta: se arrependa, peça perdão, e Zeus pode encurtar sua punição. Prometeu, olhou nos olhos dele e disse: nunca. Hermes ficou confuso. Você prefere sofrer eternamente a apenas se curvar? E Prometeu respondeu com uma das frases mais estoicas da mitologia: prefiro estar acorrentado à minha verdade do que livre na mentira. Essa resposta resume tudo que o estoicismo ensina. A liberdade verdadeira não está no corpo, está na consciência. Epiteto, que foi escravo acorrentado fisicamente, dizia: você pode prender meu corpo, mas minha mente é livre e ninguém pode tocá-la. Prometeu vivia isso, o segredo, o poder do prisioneiro. Mas Prometeu guardava um segredo que nem Zeus sabia, uma profecia. Prometeu, que tinha o dom da visão futura, sabia algo crucial. Zeus um dia teria um filho que o derrubaria, assim como ele derrubou Cronos, e apenas Prometeu sabia como evitar isso. Zeus descobriu que Prometeu possuía esse conhecimento, e veio pessoalmente ao Cáucaso. Me diga o segredo e eu te liberto. Aqui estava a chance de Prometeu, a saída, o fim do sofrimento. Tudo o que precisava era falar. Mas Prometeu olhou para Zeus e percebeu algo. Falar seria se curvar, seria trocar sua integridade por conforto, seria admitir que Zeus estava certo, e Prometeu não falou. Zeus explodiu. Você prefere sofrer para sempre? E Prometeu com voz firme: prefiro sofrer livre do que viver como seu subordinado. Zeus partiu furioso, e Prometeu permaneceu acorrentado.
mas vitorioso em sua integridade. A reflexão estoica é cristalina. Há coisas piores que o sofrimento. Uma delas é perder quem você é para escapar dele. A libertação. Quando a resistência é recompensada após milênios, 30 mil anos em algumas versões, algo mudou. Hércules estava em uma de suas jornadas e, ao passar pelo Cáucaso, ouviu os gritos. Subiu a montanha e encontrou Prometeu, ainda acorrentado, ainda sendo torturado. Hércules, o herói mais forte do mundo, ficou chocado. O que você fez para merecer isso? Prometeu explicou. Eu dei o fogo aos humanos. Hércules olhou ao redor e percebeu que estava usando ferramentas forjadas no fogo, que estava vestindo roupas tecidas graças ao fogo, que toda a civilização que ele conhecia existia por causa desse titã acorrentado, e disse: você não merece estar aqui. Hércules, filho de Zeus, usou sua força divina e quebrou as correntes. Matou a águia com uma flecha e libertou Prometeu. Zeus, ao saber, ficou furioso, mas algo havia mudado nele também. Milhares de anos haviam passado, sua raiva havia esfriado e, relutantemente, aceitou a libertação, sob uma condição. Prometeu teria que usar eternamente um anel de ferro com um pedaço da rocha do Cáucaso, um lembrete de sua punição. Prometeu aceitou, não porque era forçado, mas porque ele nunca teve vergonha do que fez. Aquele anel não era uma marca de derrota, era uma medalha de honra, o legado. O que Prometeu deu à humanidade quando Prometeu finalmente desceu da montanha. Ele não era mais o mesmo. Seu corpo havia sido quebrado e regenerado 1000 vezes. Sua mente havia passado milênios em solidão. Mas algo dentro dele permaneceu intacto, sua convicção. Ele olhou para os humanos, viu cidades construídas com fogo, viu arte criada com luz, viu conhecimento se espalhando, viu esperança florescendo, e soube que valeu a pena. Cada dia de agonia, cada grito de dor, cada momento de solidão, tudo valeu, porque ele não sofreu por nada, ele sofreu por algo, e isso transformou o sofrimento em significado. A lição final: o sofrimento sem propósito te destrói, o sofrimento com propósito te forja. As virtudes estoicas de Prometeu. 1. Propósito inabalável. A virtude de quem sabe por que sofre. Prometeu suportou 30 mil anos de tortura. Não porque era masoquista, não porque gostava de sofrer, mas porque ele sabia exatamente por que estava sofrendo. E esse porquê era maior que a dor. Propósito inabalável não significa nunca duvidar. Significa ter uma razão tão forte que mesmo quando você duvida, você continua. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e filósofo, disse, ecoando o estoicismo: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Prometeu tinha seu porquê, a humanidade. E enquanto os humanos existissem, seu sofrimento tinha sentido. Os estoicos ensinavam: não pergunte por que isso está acontecendo comigo, pergunte para que isso está acontecendo. Prometeu transformou punição em missão cumprida. Aplicação prática: se você está sofrendo agora, pergunte: esse sofrimento serve a algo maior que eu? Se sim, você tem propósito. Resista. Se não, você tem escolha. Mude. Mas nunca sofra sem saber por quê. 2. Resistência heróica. A virtude de quem não se quebra. Resistência não é apenas aguentar. É aguentar sem perder quem você é. Prometeu foi torturado diariamente por milênios, mas nunca se arrependeu, pediu perdão que não sentia. Trocou sua integridade por conforto, deixou Zeus quebrar sua vontade. Ele resistiu não por teimosia, mas porque ceder seria perder a si mesmo. E os estoicos compreendiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu: você pode perder tudo, mas se mantiver sua integridade, você não perdeu nada essencial.
A resistência heróica não é sobre ser inquebrável, é sobre ser quebrado 1000 vezes e se reerguer 1001. Prometeu sangrava todos os dias, gritava de dor todos os dias, sentia o desespero todos os dias, mas nunca deixou que isso o definisse. A diferença entre resistência e teimosia. Teimosia, resistir por orgulho. Resistência heróica, resistir por princípio. Prometeu não resistia para provar algo a Zeus. Resistia porque sabia quem era e nada, nem dor, nem tempo, nem solidão, mudaria isso. Os estoicos praticavam o que chamavam de a cidadela interior, um lugar dentro de você que não pode ser invadido. Não importa o que aconteça fora, não importa quem te ataque, não importa quanto tempo passe, esse núcleo permanece intocado e é desse núcleo que vem a resistência verdadeira. Aplicação prática. Quando tudo ao seu redor desmorona, volte ao centro. Quem eu sou quando tiro tudo o que é externo? O que resta quando tiro? O trabalho, o dinheiro, o reconhecimento, o corpo, a saúde? O que resta é você, e isso ninguém pode tirar. 3. Altruísmo racional. A virtude de quem se sacrifica conscientemente. Prometeu não foi tolo. Ele não se sacrificou por impulso emocional. Não foi um mártir inconsciente. Ele calculou. Ele sabia o que estava fazendo, qual seria o preço, quanto tempo sofreria, que Zeus não perdoaria. E mesmo sabendo tudo isso, escolheu agir. Isso é altruísmo racional. Não é salvar todo mundo impulsivamente. É escolher conscientemente sofrer por algo que vale mais que seu conforto. Os estoicos diferenciavam autossacrifício impulsivo, destruição sem propósito, autossacrifício consciente, que investimento em algo maior. Sêneca dizia, não é nobre morrer por qualquer coisa, é nobre morrer pela coisa certa. Prometeu não sofreu por qualquer humanidade, sofreu por aquela humanidade específica, frágil, vulnerável, indefesa, mas com potencial infinito. Ele viu algo neles que valia a pena e investiu tudo nisso. Aplicação prática. Antes de se sacrificar por algo ou alguém, pergunte, isso realmente vale o preço que vou pagar? Estou agindo por culpa ou por convicção? Se eu sofrer por isso, vou me arrepender depois? Se a resposta for não, 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 então seu sacrifício tem sentido. Mas se for sim, 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 você está se destruindo, não se sacrificando. O altruísmo racional escolhe batalhas que valem a pena. 4. Dignidade no sofrimento. A virtude de quem sofre sem se tornar a dor. A maior tentação do sofrimento prolongado é deixar que ele te defina, tornar-se a pessoa que sofre, tornar-se a vítima, tornar-se apenas dor ambulante. Mas Prometeu, apesar de 30.000 anos acorrentado, nunca deixou de ser Prometeu. Ele nunca disse, eu sou o acorrentado, eu sou a vítima de Zeus, eu sou apenas sofrimento. Não, ele sempre foi, eu sou aquele que trouxe o fogo, eu sou aquele que libertou a humanidade, eu sou aquele que escolheu isso. Dignidade no sofrimento é não negar a dor, mas não permitir que ela seja tudo. É sofrer, mas manter a postura. É chorar, mas não se afogar. É sentir tudo, mas não se perder. Epiteto, escravo torturado que se tornou filósofo, ensinava: eles podem acorrentar meu corpo, mas minha alma é livre. E ninguém pode tocá-la sem minha permissão. Prometeu viveu isso. Ele manteve sua dignidade porque sabia, eu não sou o que me fazem, eu sou o que escolho ser. Aplicação prática. Se você está atravessando sofrimento prolongado, doença, luto, injustiça, dor crônica, não negue a dor, sinta-a. Mas todos os dias lembre-se, eu não sou apenas isso. Eu sou alguém que está sofrendo, não alguém que é sofrimento. Essa diferença salva vidas. As 4 virtudes unidas. O herói que se forja na chama. Quando unimos as 4 virtudes de Prometeu,
Propósito inabalável. Sabe por que sofre resistência heróica. Não se quebra. Altruísmo racional. Escolhe conscientemente o sacrifício. Dignidade no sofrimento, sofre sem se tornar a dor. Vemos não apenas um titã acorrentado, mas o retrato de quem transforma sofrimento em significado. Prometeu não nasceu forte. Ele se forjou no fogo que roubou. E isso nos mostra algo essencial. O sofrimento não te destrói automaticamente. Ele te dá uma escolha: ser destruído por ele ou ser forjado por ele. A chama que queima é a mesma que purifica. A chama que nunca se apaga. Há uma última camada neste mito que precisa ser revelada. O fogo que Prometeu roubou nunca se apagou. Não apenas literalmente, mas simbolicamente. Cada vez que um humano acende uma vela na escuridão, cada vez que alguém luta contra a injustiça, mesmo sabendo que vai sofrer, cada vez que uma pessoa escolhe o certo em vez do fácil, cada vez que alguém resiste sem se quebrar, a chama de Prometeu arde. Ele não está mais acorrentado, mas seu fogo continua vivo. Em cada ato de coragem, em cada escolha consciente de sofrer por algo maior, em cada resistência silenciosa. Prometeu não é uma história do passado. É uma história que se repete toda vez que alguém escolhe a integridade sobre o conforto. Prometeu e os heróis modernos. Você conhece pessoas assim. Talvez você seja uma pessoa assim. A mãe que trabalha 3 empregos para dar futuro aos filhos, sofrendo em silêncio, mas sem se arrepender. O ativista que luta por justiça mesmo sendo perseguido, acorrentado por sistemas, mas livre na alma. O professor que ensina em condições impossíveis porque acredita que educação transforma, sem reconhecimento, mas com propósito. O cuidador que sacrifica anos de sua vida para cuidar de um ente querido doente, sem aplausos, mas com amor. O artista que cria mesmo na pobreza, porque não consegue deixar de criar, sofrendo, mas vivo. O dissidente que fala a verdade mesmo sabendo que será punido, acorrentado pelo sistema, mas livre na consciência. Todos eles são ecos de Prometeu. Todos eles escolheram sofrer por algo maior, e todos eles sabem, o sofrimento tem sentido, não porque não dói, mas porque serve a algo que vale mais que a dor. A pergunta que Prometeu te faz agora: pare, respire fundo e responda honestamente, pelo que você estaria disposto a sofrer, não romanticamente, não hipoteticamente, mas realmente, se fosse necessário. Se o mundo te pedisse, qual causa valeria sua corrente? Quem você salvaria mesmo sabendo que pagaria o preço? O que você defenderia mesmo sendo torturado por isso? Qual verdade você não trairia nem sob ameaça? Porque essa resposta define quem você é. Prometeu não é herói porque roubou fogo. Prometeu é herói porque sabia porque roubou. E você? Você sabe por que faz o que faz? Você sabe pelo que vale a pena sofrer? Ou você está apenas sofrendo? Há uma diferença brutal entre os dois. E Prometeu te convida a descobrir qual é. O fogo dentro de você. Prometeu não trouxe apenas fogo externo. Ele trouxe o fogo interior. A chama que arde quando tudo está escuro, a luz que resiste quando tudo conspira para apagá-la, a centelha que diz: eu não vou desistir, eu não vou me curvar, eu escolho isso. Essa chama existe dentro de você, sempre existiu, mas às vezes você esquece, às vezes a dor é tanta que você acha que apagou. Mas Prometeu te lembra, o fogo pode diminuir, mas se você escolher, ele nunca morre. E quando você encontra seu propósito, quando você sabe por que está aqui, quando você escolhe pelo que vale a pena lutar, a chama se torna uma fogueira e nada pode apagá-la. A libertação que vem de dentro Hércules libertou Prometeu das correntes externas. Mas a verdadeira libertação já havia acontecido muito antes.
no momento em que Prometeu decidiu não se arrepender. Ele estava acorrentado fisicamente, mas livre internamente. E essa é a maior lição. A liberdade não está nas circunstâncias, está na escolha. Você pode estar preso em um trabalho que odeia, um relacionamento que te sufoca, uma doença que te limita, uma dor que não passa, uma injustiça que não consegue mudar. Mas, se você escolhe como responder, você é livre. Não livre das correntes, mas livre dentro delas. E às vezes, essa é a única liberdade possível. E ela é suficiente, porque liberdade interna é indestrutível. Prometeu não pede que você sofra. Esse é um ponto crucial que não pode ser mal interpretado. Prometeu não glorifica o sofrimento. Ele não diz, sofra mais. Ele não romantiza a dor. Ele não te pede para buscar martírio. O que Prometeu ensina é, se o sofrimento for inevitável, escolha que ele tenha sentido. Se você vai passar por dor de qualquer forma, que seja por algo que valha. Não sofra por orgulho, não sofra por teimosia, não sofra por autodestruição. Mas se você precisa sofrer por algo que importa, faça isso com dignidade. Os estoicos nunca buscaram sofrimento, mas quando ele vinha, e sempre vinha, eles perguntavam, como posso usar isso para me tornar melhor? Como posso transformar isso em força? Como posso sofrer de forma que valha a pena? E Prometeu responde, sofra por algo maior que você. Sofra com propósito. E nunca, nunca se arrependa de ter escolhido o certo. E assim termina esta jornada. Mas começa a sua. Prometeu nos mostra que o sofrimento não é o fim da história. É apenas parte dela. E a forma como você sofre escreve o resto. Que você carregue esta verdade consigo. Sofrimento sem propósito te destrói. Sofrimento com propósito te forja. E que, em momentos de dor insuportável, você se lembre. Prometeu não evitou a corrente. Ele a transformou em legado. A águia vinha todos os dias, mas ele nunca deixou que ela devorasse sua alma. O fogo que ele roubou continua aceso. Não apenas no mundo, mas dentro de cada pessoa que escolhe sofrer por algo maior. E agora, esse fogo está em você. A pergunta não é se você vai sofrer, você vai. A pergunta é, por que você vai sofrer? E quem você vai se tornar através disso? Escolha bem, porque essa escolha é a única que realmente importa. Todo mito guarda uma verdade, e toda verdade pode nos transformar. Obrigado por assistir ao Mitologia Estoica.